E aí, amigos, tudo bom? Estou nesse vídeo aqui para falar sobre os números do desemprego, para fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre os números do desemprego, além daquele número macro, né, que é mostrado para a gente, que comumente é mostrado nos jornais de um modo geral, né, a taxa de desemprego geral. Eu quero comentar com vocês aqui, né, uma análise um pouquinho mais detalhada, né, sobre a taxa de desemprego por faixa etária e por gênero, para a gente ter uma dimensão um pouco mais exata, um pouco mais precisa de como esse problema aflige, né, de maneira brutal, né, o povo brasileiro no momento atual. O desemprego é o principal problema econômico do momento atual e também do momento posterior, né, quando nós tivermos saído, entre aspas, da pandemia, ou seja, com os efeitos, né, da crise de saúde tiverem se atenuado, a gente vai se deparar com uma recessão, né, e o principal produto de uma recessão é o desemprego. E junto com o desemprego vem outros problemas sociais, como a pobreza, como a violência, enfim, uma série de outros problemas sociais que são fruto do desemprego. Então, é por isso que é importante a gente discutir essa questão, né, os impactos do desemprego, né, na vida das pessoas de um modo mais detalhado, né, por faixa etária, a gente vê quem é mais atingido, os jovens, os mais velhos, ou por gênero, homens, mulheres, para a gente ter uma ideia da dimensão social do que é esse problema do desemprego, né, e o que deve ser, né, estar na pauta central do debate político econômico atual, né, no sentido de propor soluções para o desemprego. Mas vamos lá. Eu estou com a tela do IBGE aqui na minha frente, né, e eu peço que vocês se detenham aos números, né, para ficar claro o entendimento, né, sobre do que está falando e sobre qual variável se está, né, discutindo. Vamos lá. A taxa de desemprego, eu estou aqui com a tela do IBGE, né, do site do IBGE, né, na parte da PNAD contínua, né, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é quem faz, né, esse cálculo da taxa de desemprego trimestralmente. Então, a gente tem aqui que a taxa de desemprego geral, né, na economia no primeiro trimestre encerrado em março, foi de 12,2%. Né, ela aumentou 1,2% em relação ao trimestre anterior, que foi terminado em dezembro. Enfim, taxa de desemprego geral, primeiro trimestre de 2020, 12,2%. Aí agora vamos olhar aqui essa distribuição da taxa de desemprego por faixa etária. Então a gente tem aqui, olha só, a taxa de desemprego entre as pessoas da força de trabalho na faixa etária de 18 a 24 anos, ela é de 32%. Só para você ver, a taxa de desemprego entre as pessoas de 18 a 24 anos, né, é quase o triplo, né, da taxa de desemprego geral. Né? Ou seja, e nessa faixa de idade aqui, 18 a 24, temos pessoas jovens, né, principalmente pessoas em início de carreira. Né, muitas vezes pessoas que acabaram de se formar no ensino médio, ou num curso técnico, ou num nível superior. Né, e que normalmente, né, em condições normais, essas pessoas já têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho pelo fator experiência, né, pelo fator inexperiência. Né, ele já é um limitador muito grande para o jovem adentrar o mercado de trabalho. E numa situação pandêmica, né, isso se torna ainda pior. Né? E mesmo quando há uma recuperação lenta, ainda que seja do emprego, os jovens são o último da fila, né? São os últimos a se inserirem no mercado de trabalho. Então, para a gente ter uma ideia aqui, a taxa de desemprego entre as pessoas de 18 a 24 anos é 32%. Aí mais uma faixa etária aqui, ó. Faixa etária de 25 a 39 anos, a taxa de desemprego é 33,7%. Ou seja, aí mais quase 34%, também quase o triplo da taxa geral, né? Taxa de 12,2%. Entre as pessoas de 40 a 59 anos, né, já é uma faixa de idade um pouco mais avançada, a taxa de desemprego é de 23,9%, 24%, né? O dobro da taxa de desemprego geral. Né? E a gente sabe que também é uma dificuldade para as pessoas mais velhas, né, se recolocarem no mercado de trabalho. Né? Elas têm muita dificuldade de ingressar no mercado formal, né, com carteira assinada. Né? Não à toa, a maioria dessas pessoas, dessa faixa etária de 40 a 59, né, as pessoas um pouco mais velhas, mais idosas, elas tendem a ir para o mercado informal, né, aumentando o contingente, né, da informalidade, que já chega aí a 39 milhões de pessoas. Né, 41% da nossa população atualmente ocupada está na informalidade. Né, e temos aqui a faixa de 14 a 17 anos, são taxas e a faixa de 60 anos ou mais, né, cuja taxa de desemprego aqui é 7% e 2,7%, mas
são faixas etárias com poucas pessoas na população ocupada, né? Então, estatisticamente, né, as faixas de idade de 18 a 24, 25 a 39 e 40 a 59, né, que contém o grosso do contingente, né, da força de trabalho no Brasil. Então, só para vocês verem, por exemplo, a taxa de desemprego entre as pessoas de 18 a 24 anos e você olha que é 32%. Quando você pega que a taxa de desemprego entre as pessoas de 25 a 39 anos é de 33,7%, você vê notadamente que os jovens, as pessoas mais jovens, são as mais afligidas pelo desemprego. Então é urgente, né, que não só a gente debata uma política econômica para reaquecer a economia e retomar o emprego, mas também políticas para reinserir as pessoas jovens no mercado de trabalho, para reinserir esses que estão fora e buscar inserir as pessoas mais jovens no mercado de trabalho, aquelas que nunca tiveram experiência. Precisa a gente desenvolver políticas públicas para atacar esse problema, que é um problema que, repito, é um problema que é crônico, vamos dizer assim, no sentido de que o jovem ele tem mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, mesmo quando a economia cresce, mesmo quando o emprego cresce. Então a gente precisa trabalhar políticas públicas para inserir o jovem no mercado de trabalho. E aí a gente pode trabalhar essa política por meio de incentivo, contratação, né, dando algum tipo de incentivo para que as empresas contratem jovens, qualificação profissional para os jovens, enfim. São propostas que podem mitigar, né, minorar esse quantitativo de desempregados, né, na faixa etária mais jovem. Interessante que a distribuição de desempregados por gênero, a gente vê que 46% das pessoas desempregadas são homens e 54% são mulheres. Né? Então, mais um número que mostra, essa variável mostra que o desemprego, né, afeta, né, os gêneros de maneira diferente. As mulheres, em geral, né, já em condições normais, né, já tem uma alta rotatividade no mercado de trabalho, o desemprego tende a ser maior entre elas, né, por todas aquelas questões, maternidade e etc. Né, tem uma pesquisa legal da FGV que mostra que de cada 10 mulheres que saem, né, de licença maternidade, 5 são demitidas na volta da licença. Então você vê que já em condições normais, a rotatividade, o desemprego entre as mulheres é maior do que os homens. Não à toa, né, uma boa parte do contingente de trabalhadores informais é ocupado por mulheres. Né? Uma boa parte das mulheres, né, da força de trabalho feminina está no mercado informal exatamente porque elas têm dificuldade de se colocar no mercado formal, carteira assinada. E numa crise, né, fica evidente nessa disparidade de gênero no mercado de trabalho, à medida que as mulheres são mais atingidas pelo desemprego. Certo, gente? A gente tem rendimento médio, que é bem interessante. Rendimento médio entre homens e mulheres também. Rendimento médio das mulheres saiu mais que o dos homens. Né? E também é um dado interessante aqui para a gente analisar. Né? O rendimento médio das mulheres ele é 20% menor que o dos homens. Então, gente, eu queria fazer essa análise um pouquinho mais detalhada. Pode ficar um pouco extenso o vídeo, porque eu estava lendo os dados aqui. Né? É meio difícil você ter todos esses dados de cabeça, são muitos números, mas é até bom para a gente visualizar bem. Então, é só para a gente ter uma dimensão de como o desemprego afeta, né, de uma maneira brutal, aflige mesmo, de uma maneira muito brutal, a população brasileira. Né? Você vê que quando você olha o desemprego por dentro, os números são ainda mais assustadores do que os apresentados de maneira macro, de maneira geral. Então, é para a gente ter essa conscientização, para entender que discutir uma política econômica para retomar a economia e retomar o emprego formal, de preferência, de carteira assinada, é urgente, é imperativa. Isso tem que estar na pauta central do debate, assim como políticas, né, voltadas a setores específicos, como, né, as mulheres, como os jovens, para que eles tenham mais inserção no mercado de trabalho, né, tenham mais mobilidade no mercado de trabalho, certo, gente? Eu agradeço a quem acompanhou até aqui. Um forte abraço e até a próxima.